O professor Josemário, pai do Gabriel, de apenas 8 anos de idade, é daqueles pais que fazem questão de curtir todos os momentos da infância do filho. Mas, há cerca de 3 anos, ele e a mãe do garoto optaram pelo divórcio e se pegaram na aflição de como seria a criação do filho com os dois separados. A alternativa que acharam foi a guarda compartilhada. E apesar da pouca idade do filho na época, os pais fizeram questão de serem sinceros sobre tudo que ia mudar na vida do garoto. Nós conversamos muito com ele e somos muito sinceros que a gente quer que ele confie em nós. Eu acho que isso é importante na qualquer relação e na relação com o filho. Então eu cheguei para ele e disse: olha, papai, agora você vai ter duas casas. Então vai ter a casa da mamãe, a casa do papai, e você vai poder brincar nas duas casas, conhecer amiguinhos, levar amiguinhos para as duas casas. A franqueza e a maneira como foi conduzida a conversa com o filho foi a melhor alternativa, segundo a psicóloga. Gabriel entendeu bem a situação e não sofreu nenhum tipo de trauma, comum nesses processos de separação de pais. Esse é o quarto de Gabriel desde a época em que os pais eram casados. O divórcio ocorreu em dezembro de 2015 e quase 3 anos depois, num cenário de guarda compartilhada, os pais têm a certeza que tomaram a melhor decisão. O que é traumático para a criança quando os pais se separam, comumente é um dos dois se separar da criança. No nosso caso não aconteceu isso, nós continuamos presentes no modelo que ele não ficava e não fica até hoje mais que um dia longe do outro, longe nem do pai nem da mãe. Mas o caso do Josemário é quase como um ponto fora da curva. A maioria das ocasiões que envolvem divórcio entre um casal normalmente termina na justiça e com uma decisão por guarda alternada, quando o juiz prefixa dias para cada um ficar com a criança. Os especialistas que se debruçam no assunto, no entanto, entendem que em muitos desses casos a melhor condição para a criança fica em segundo plano. E muitas vezes, como a criança e o adolescente ele não tem fala, acabam que muitas decisões elas são tomadas, digamos assim, ao encontro das expectativas dos adultos e não dessa criança. Existe uma dificuldade grande do diálogo entre esse ex-casal. Ou seja, uma dificuldade em separar o fim da relação conjugal, da conjugalidade, da relação parental, que a relação parental não acaba quando a relação conjugal acaba. Por isso, num processo de guarda compartilhada, é indispensável uma maturidade dos pais ao término do relacionamento. Se é uma guarda compartilhada, a gente parte do pressuposto que essas decisões vão ser tomadas de maneira conjunta, de maneira coletiva, em que as pessoas vão conversar, vão ouvir as outras, umas às outras, vão poder decidir conjuntamente e dentro de uma cultura de consenso, dentro de uma cultura de paz. A melhor chance de evitar algum tipo de trauma na criança, sobretudo aquelas mais novas, é resolver o processo de forma pacífica, se possível, até de uma forma extrajudicial. O litígio dentro do judiciário desgasta muito mais as relações familiares. A máxima da lei é a proteção integral da criança e do adolescente e prioridade absoluta, a gente deveria voltar o olhar para as crianças e adolescentes. Como esse casal, ou seja, ajudar esse ex-casal ou os novos casais a lidar com a criação de crianças que estão nessa situação de guarda compartilhada ou guarda alternada. O Mário e a ex-esposa são exemplos de que uma relação cordial, mesmo após o fim do relacionamento, é uma chave até mesmo para a educação dos filhos. Para as crianças e inclusive para os pais crescerem junto com a criança, aprenderem, precisam dialogar. Então a guarda compartilhada funciona quando as coisas estão bem resolvidas e há comunicação constante entre a criança e os pais e entre os pais.